Olá, pessoal. Estamos aqui no Justiça de Salto Alto. Hoje com a advogada renomada, a Patrícia Etcheberry. Ela que é de Ribeirão Preto, advogada da família, também ela é advogada contra a violência, né, à mulher, violência doméstica. Ela é presidente da comissão da ARP, também nesses assuntos da violência contra a mulher, violência doméstica e familiar, e membro da comissão também do direito de família e da mulher da OAB de São Paulo. Então, assim, faltou muita coisa, que a mulher faz tanta coisa que ela vai falar um pouquinho mais, também tem um programa de TV. Obrigada, Patrícia, pela sua disponibilidade. Obrigada por aceitar o convite. E fale um pouquinho também dessa multimídia dessa mulher, que atua também no programa de TV, sendo daí também uma ferramenta para essas mulheres aí em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Obrigada, Rose, pelo convite. Fico muito feliz, muito grata. Eu lembro quando a gente fez na minha página do Instagram, né, Advogada da Família Oficial, foi muito comentado, muito divulgado, foi muito gostoso de fazer, porque eu falo que é bom a gente encontrar parceiras advogadas que atuam na mesma área, sim, com o mesmo afinco e com a mesma alegria no coração, né? Então, eu já sou advogada há quase 20 anos já, e que eu advogo essa carinha aqui de em Ribeirão. Bebê, né, Patrícia? Começou com 15 advogando, né? Então, isso é genética, né? Pai e mãe sempre fizeram bem. Isso é ótimo. Então, Rose, eu falo assim, que o direito de família, o advogado que atua nessa área não escolhe, sim, mas nós somos escolhidos pela área. Verdade. Porque não é uma área fácil, não é uma área que você vai se especializar e você vai, se der, deu, se fez, coisa em cima da hora. A gente sabe que a gente realmente vai se dedicar para a família. A gente sabe que é uma área muito, muito delicada. É uma área que a gente tem que ter um amor e estudar 24 horas, né? Eu acho que assim, a gente nunca para de estudar. Então, eu acho muito importante isso ser colocado. Meu programa de TV, né? Eu fiquei 8 anos na TV, sim, também controlando a advocacia, o meu escritório, tudo. E paramos esse ano da pandemia, sim, porque era aquela coisa de receber em casa, né? E receber no estúdio. Então, por causa da pandemia e tudo mais, eu precisava de férias também um pouco, a gente precisa de respirar, né? Verdade. Eu me dediquei mais continuei me dedicando mais também e assumindo mais responsabilidades junto à nossa sociedade, que eu acho que é imprescindível. Isso eu falo que já vem de mim. Acho que desde criança, quando tinha na escola, por exemplo, vamos arrecadar isso para a gente fazer doações, vamos arrecadar para dar para acho que eu sempre tive esse chamado para ajudar o próximo. Então, assim, graças a Deus, eu falo assim, que eu recebo muitos convites e eu me sinto muito, muito honrada mesmo de ter sido chamada pela ARP, porque são advogados vanguardistas, advogados que têm renome dentro da nossa advocacia, são advogados com atuação mais antiga, assim, mais velha, né? Tem muito mais, a gente aprende com eles. Sim. Então, ser convidada para ser presidente de uma comissão tão importante nos dias de hoje, como é a violência contra a mulher, sim, e também pelo direito da mulher, né? Então, agrega tudo, né? Eu falo que é muito importante. E como eu já tive um trabalho lá atrás, que eu já fui presidente da OAB Mulher, em 2 ou 3 gestões, acho que é uma coisa assim, continuamente, né? Contínua. Então, a gente já tem essa bagagem de ter um enfrentamento contra a violência doméstica. Então, assim, isso eu faço com muito amor, com muito carinho.
Eu não sou tipo de advogada ou pessoa que fala, é mais um processo. Não, é o processo, entendeu? Então, assim, eu falo muito isso para meus clientes. Eu não entro num processo para a gente perder. A Sim. gente trabalha, eu e você. Eu falo que a família, o direito de família, a gente tem muita chance se a gente trabalhar junto com o cliente. Então, Sim. assim, eu gosto desse contato advogado-cliente. Eu sou uma advogada que meus clientes sabem, quem me conhece sabe. Se você me ligar 10 da noite, eu vou atender, 11 da noite, eu vou atender, meia-noite, eu vou atender, 1 da manhã, só se por acaso eu não ver, eu vou atender. E Sim. sempre vou te dar respostas. Minhas clientes que vão assistir aí, se quiser comentar aí, falar, Com é certeza. verdade. Então, assim, você vai me encontrar, você vai me achar, se eu não puder te responder, mas eu vou dar um jeito. Então, assim, eu me dou muito para essas pessoas. Geralmente, eu vou te falar que meu escritório, hoje, eu atendo 90% mulher. Não que eu sou contra homens, Sim, não, mas é que não, acaba não, sendo a não procura, existe né? isso. Uhum. Então, elas falam assim, ah, a Patrícia é feminista? Sim, eu sou Claro. feminista. Mas eu não sou machista de achar que eu não posso defender o homem como eu já defendi. Sim, sim. Mas hoje o meu nicho do meu escritório é 90% mulher. E é importante E você falar isso, Patrícia, do enfrentamento, porque essa diferença, o direito de família e também a violência contra a mulher, né, nas várias de violência doméstica, esse embate, o advogado que está junto, que pega ali a mão do cliente e caminha junto, é o que faz a diferença. Nós temos experiência nisso em relação a advogados de renome, advogados de outras áreas, mas ele não tem essa coisa, ele é técnico, ele é um ótimo advogado, mas o direito de família e a violência doméstica, os próprios juízes que a gente entrevista, eles reconhecem isso, que mesmo estando à frente de várias criminais, de crimes até mais pesados, entre aspas, porque todos os crimes são, né, são crimes, são pesados, mas são. assim, se for olhar pela ótica do detalhe, do singular, a pessoa que você confia é muito mais pesado, se você for olhar por essa ótica. Até a gente brinca que tem uma, uma ética, entre aspas, na máfia italiana, que os homens não devem trair suas mulheres, porque se trai com quem você dorme e você confia, você é capaz de trair qualquer outra coisa. Né? Então, isso deveria ser levado à risca nessas relações, porque acaba sendo muito mais sério, porque a pessoa que você teve confiança, teve intimidade, e isso se volta contra você, é muito sério. E aí tem que ser um advogado, isso eu admiro em você, e isso desde o início, Obrigada. que eu te encontrei aí, nós sempre falamos, desse embate, de buscar, no caso, a cliente, que acaba sendo, como você falou, o nicho, e hoje é o que mais acontece, infelizmente, né? A mulher está aí, Infelizmente. infelizmente, na situação de violência, e ser feminista é aquela situação de igualdade, então nós estamos juntos. Mas eu acho perfeito, eu acho que é esse destaque que realmente você merece, por isso você está ocupando realmente esses cargos, porque é do enfrentamento e é do embate, que é muito, e é crucial para essas situações de várias de família e várias de violência. Eu acho muito importante, porque também vem surgindo, uma coisa vai levando a outra. Quando Sim, foi fundado Mulheres do Brasil, com a Luísa Trajano, aqui na nossa cidade, eu fui uma das convidadas, uma das primeiras a ser convidadas. Então, isso é muito digno. sim, Eu acho assim que lembrar do nosso nome é muito legal, porque você demonstra o trabalho sendo feito. sim. Então, eu falo assim, gente, a gente tem que somar com a sociedade, né? Eu falo assim, às vezes tem profissionais e profissionais, mas eu acho bacana a gente somar, fazer parte de um grupo. O Grupo Mulheres do Brasil, um grupo muito forte, é um grupo também engajado. Também eu já passei por situações aqui, Rose, que eu vi de perto o que são crianças realmente abandonadas. Quando eu fui vice-presidente do Caribe, aqui na minha cidade, junto com uma colega minha, a doutora Marina Valente, que são juízes que indicam, né, a gente. Então, assim, essa confiança no trabalho, eu acho que isso torna digno a pessoa. A gente trabalhar pelo bem comum social, porque eram crianças deixadas, né, pelos pais,
em condições deploráveis, né? Então, a gente fazia aquele resgate daquela criança e a gente, por bons anos, nós conseguimos reerguer o Caribe, né? Sim. Que é um centro de acolhimento aqui da nossa cidade de Ribeirão Preto. Então, eu acho que isso, acho que já vem da mulher, né? Já acolher. A gente já tem essa Sim, a predisposição coisa do de mãe. acolhimento. É. E eu, assim, eu amo criança, né? Então, assim, eu amo, 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 amo. Então, não adianta. Eu acho que isso vem da questão materna, da questão da mulher, da questão... eu não sou mãe, né? Mas sou tia. Mas eu sou tia, eu sei como é, então a gente, né, a gente quer defender realmente, e não adianta. Criança é sempre em primeiro lugar, né? Então, assim, eu brinco assim, antes do pai e da mãe, primeiro são as crianças. Sim, sim. Então, não tem como uma advogada da família não estar disponível para casos como esse, né? Como, por exemplo, as guerras que tem nos tribunais da litigância Sim. abusiva, que a gente quer falar um pouquinho disso também, né? A gente quer pelo seguinte, o que aconteceu agora, e nós vamos falar também, eu faço questão que você fale sobre o caso da Mariana Ferrer, né, nos tribunais principalmente, contra a sentença em si, a questão técnica, depois até a gente pode falar também, mas principalmente, o que Sim. salta aos olhos, inclusive de ministros como Gilmar Mendes e outras pessoas, foi realmente o tratamento que ela, enquanto vítima, teve nos tribunais, diante de promotor, juízes e advogados, e a forma como o comportamento ali, o comportamento do advogado em si. O que eu quero ressaltar, e você como advogada de família e na violência contra a mulher, né, contra a violência à mulher, isso acontece sempre com mulheres, em vários tribunais, sempre com mulheres em direito de família que estão defendendo seus filhos, mulheres que denunciam abuso sexual de estupro de vulnerável dos seus próprios Sim. filhos, mulheres que são estupradas ou que sofreram qualquer tipo de violência, a vítima há um interesse em culpabilizar, em culpar essa vítima. Então, assim, agora, é claro, veio à tona pelo caso absurdo da Mariana Ferrer, mas nós que estamos nos tribunais sabemos que no caso de direito de família e contra a violência à mulher, justamente nas várias de violência doméstica, isso não quer dizer que sejam todos, temos juízes, promotores maravilhosos e advogados também, mas ainda há o resquício do patriarcado, do machismo, e isso é colocado ali à risca no cotidiano. Eu queria que você falasse também, aí entra em seguida a litigância abusiva, que é o ex que faz tudo até dar extensão a esse abuso à mulher nos processos, em sede judicial. Então, eu queria que você falasse sobre isso que está aí em voga, mas dá a impressão, para quem não vive, como nós nos cotidianos dos tribunais, que foi a primeira vez que aconteceu isso. Graças a Deus veio à tona e quem sabe se até vem uma lei para se proteger isso, quem sabe, né? Estão querendo aí cogitar. Não, essa semana, né? Essa semana, Mariana, né? o CNJ criou, né? Foi feito uma denúncia a respeito disso, para o comportamento do juiz do caso da Mariana, mas aí depois a gente vai discutir. Sim. Essa da questão da litigância abusiva veio à tona, e isso foi muito importante, isso que você destacou também. Porque eu posso falar da minha cidade, aqui de onde eu estou, né? Ribeirão Preto. A juíza aqui da vara de violência doméstica é uma juíza ativa, é uma juíza muito, como fala, muito correta, ela é muito bem posicionada. Então, nós temos uma delegada também posicionada. Isso é ótimo. Nós temos patrulhas, Maria da Penha. Então, nossos serviços aqui em resgate à mulher, em poder ajudar a mulher, eu posso dizer que é quase 100%. Né? Então, assim, a gente conhece, eu conheço o mato que eu estou lenhando aqui. Sim. Mas eu digo assim, a nível Brasil, né? Vamos supor, eu já tive um caso num estado, eu não vou citar o estado, porque vai falar do promotor, sim, enfim, né? É um caso muito estranho. Então, sim. eu estava em uma audiência num dos estados aqui do nosso país, e o promotor de justiça simplesmente virou no meio de uma audiência para mim e falou assim: a advogada de fora
do estado de São Paulo. Patricinha, ainda quis, né, indagar, você sabe, o nome. Né? Isso. Aqui não passa de uma noite. Leva 2 tiros perdidos. Nossa. Isso em audiência. Meu Deus. Né? No meio de uma audiência, eu estava em outro estado, bem longe do meu. Do seu território. Do meu território. Então, assim, no meio da audiência, o juiz ouvindo, meu cliente do meu lado. Absurdo. E aí eu peguei na hora, né? Como já atuo há muitos anos, na hora, eu sou uma pessoa, Rose, que eu não tenho medo, entendeu? Eu não tenho medo, pode falar o que quiser para mim, que eu sei dos meus direitos, né? Sou uma advogada com carteira da OAB, né? Eu não sou uma bacharel, eu não estou estudando, então eu sei muito bem os artigos que eu posso invocar na hora. Então eu falei para ele que na hora eu pedi para o juiz que constasse em ata e chamasse as prerrogativas da OAB, Sim, da cidade, que eu não faria mais, não daria continuidade se a OAB não estivesse presente, garantindo a minha total segurança, né, e o direito do meu cliente à ampla defesa. sim. Então, então, nunca aconteceu aquilo naquela cidade, foi a primeira vez, mas eu sentia, como advogada, por exemplo, a gente está falando de cliente sofre, mas nós advogados também algumas vezes sofremos de juízes e promotores. E às vezes porque a gente é mulher, então eles acham que podem falar. Então eu já dei ali a resposta, fiz a representação contra ele, né? Teve o desagravo, eu fui até o final. Então, eu acho que isso que é importante. Então, com o cliente, meu cliente estava sendo desrespeitado, porque a advogada dele, que estava representando, você imagina um promotor de justiça falar isso no meio de uma instrução? Sim. Ainda tínhamos audiência, ainda tínhamos testemunhas para serem ouvidas, ele me tratando assim. Você imagina como foi o constrangimento do meu cliente. Sim. Que estava depositando toda a segurança em mim. A confiança, a segurança, tudo que eu estava passando para ele. Sim. Então, nessa hora, a OAB veio, interviu, tudo, pediu a mudança do promotor, né? O juiz também na hora ficou calado, mas depois já se posicionou quando viu o que iria se repercutir. Né? Na hora eu entrei em contato com a imprensa, porque isso eu acho que é importante a gente ter na mão fundamentos. Porque caso acontecesse alguma coisa comigo ou com o meu cliente, a gente saberia de onde veio. Exatamente. E é sempre casos assim, né? Casos em que a pessoa, do outro lado, também tem certas condições financeiras boas, né, Rose? A gente sabe que, infelizmente, isso no nosso país... meu cliente também é uma pessoa de renome, no caso, mas a outra também é. Então, assim, era uma disputa que a gente via, era uma disputa grande, então tem que ter posicionamento. Então, essa litigância abusiva, nos casos das mulheres, principalmente, ocorre demais, infelizmente, né? A gente viu o caso da Mariana, mas isso, as pessoas não sabem que no dia a dia isso acontece demais. Exatamente. Nós temos a delegacia da mulher, mas quando ela não vai fazer o boletim na delegacia da mulher, tem que ir na delegacia de plantão, é um descaso, infelizmente, é um descaso total com a vítima. Eles tentam de toda forma não induzir ela a registrar o boletim de ocorrência. Aquela desista, sim. Sim, e mesma coisa é no prosseguimento da ação. Isso não vai dar em nada. Então, isso já começa... Eu falo que a litigância já começa ali na hora que está fazendo o boletim. Sim. Eu acho que já começa ali na parte ali do inquérito, tentam, sabe? É muito ruim. Por isso que eu falo, é muito importante você ter um advogado na parte do inquérito, tudo para te acompanhar. A fazer um boletim de ocorrência, é importante você ter um advogado, gente? Ele é dispensável para fazer o boletim? Ele é totalmente dispensável. Você pode ir lá fazer.
mas no meu ponto de vista, eu oriento, sempre eu falo isso, eu acho muito importante você estar acompanhado pelo um profissional da área competente, que vai ser um outro boletim, vai ser um outro tipo de tratamento, infelizmente. Não deveria ser assim. Exatamente. E é importante você pontuar que tomou as providências, que também pediu a questão das prerrogativas da OAB, porque, infelizmente, nós temos alguns colegas, né, como toda a profissão, que se submete a esse tipo de conduta e a agredir a pessoa, né, seja a ré, a autora. Sim. Enfim, porque o que nós vimos sempre assim, normalmente falando, obviamente, especificamente a violência contra a mulher, e no direito de família, em relação à mãe, não quer dizer que seja só a mãe ou só o pai, isso não tem gênero, mas estamos aqui falando da mulher, então vamos pontuar o que mais acontece, que é exatamente voltado à mulher. Sim. Que seria o ex atacando a ex-mulher e utilizando-se de um profissional do direito para dar continuidade ao abuso que ele já praticava na violência psicológica contra aquela mulher. Então, se o outro advogado da outra parte, da vítima, no caso, da mulher, da mãe, não tomar essas providências, ele vai continuar praticando isso, e isso vai aumentando nos tribunais. Se todos tomarem essa posição, a coisa tende a diminuir. Como a própria violência doméstica hoje, se Deus quiser, ela já está aí filtrando um pouco mais. Temos erros, temos problemas, mas já temos condutas, como você colocou, na sua cidade. Aqui nós temos profissionais bons que estão na mesma luta que nós, né? Estão conosco, mas é importante ressaltar que também há os que não estão. E esses têm que ser punidos, sim, porque não fazem parte e não coadunam com o que a OAB determina. E também, da mesma forma, o Ministério Público e juiz, se fizerem isso ou se omitirem, como nesse caso, tem que ter, né, reprimenda, senão fica difícil a gente continuar atuando, né? Sim, eu penso assim, Rose, quando um advogado realmente é um profissional da família, um especialista da família, é impossível deixar isso acontecer. Sim, dentro de um processo judicial. Sim. Tá? Agora, se é eu falo assim, se é um colega que é genérico, que ele faz comercial, trabalhista, família, criminal, entendeu? Não tem junta a peculiaridade, né, do direito de família, não tem entendido. Não. Então, o que acontece? Eles, em vez de ajudar a vítima, as crianças, a manipulação dentro dos autos é clara, né? E eu acho, hoje em dia, muito fácil provar a litigância abusiva. Porque hoje nós podemos gravar as audiências, né? Sim. Isso é um pedido que eu sempre faço, todas as minhas audiências são gravadas, que eu acho que isso é primordial, porque isso a gente demonstra claramente depois em denúncias, como é feito, como o colega também se porta. Porque quando eu sento com um advogado realmente que é da família, a gente sabe que isso não ocorre, né? É muito difícil. Agora, quando a gente senta com um advogado que é totalmente desprovido, infelizmente, né? Que eu falo que isso chega a ser até uma falta de caráter, né? Produzir fatos errôneos para julgamento, para poder a parte se beneficiar sendo de uma mentira. Eu acho que isso cabe também a uma responsabilidade civil de tudo que o advogado está escrevendo ali. Sim. Então, qualquer prova anexada nos autos tem que ser muito bem pensada, né? A gente tem que trabalhar isso com propriedade, dentro da lei, certinho, cumprindo todos os princípios, vendo se realmente é. Quando eu pego um caso, eu tenho que ver, eu estudo o caso antes, para eu ver a versão, né, as duas versões, ainda mais quando tem processo em andamento. Então, geralmente, os casos que eu mais me espanto aqueles que dão sempre continuidade. Exemplo, o marido casou uma, casou duas, casou três, aconteceu com a primeira, aconteceu com a segunda, aconteceu com a terceira, e assim vai. E quem sofre com isso, Rose? São os filhos. É verdade. Então, os filhos sofrem. Sim. E as mães sofrem junto. Porque eles sempre vão alegar o quê? Que é o praxe, alienação parental.
Verdade. Eles vão falar o quê? O cara não está preocupado se está estudando, se não está, se está comendo, se está vestindo, se está morando bem, se o aluguel está em dia, se o condomínio está pago, se tem luz, Sim. entendeu? Se o celular da mulher tem crédito, se tem plano de saúde para os filhos. Quer dizer, simplesmente ele faz o quê? Ele joga alienação parental para poder achar um meio de coibir e inibir, tá, a própria vítima. Ele quer se fazer de vítima no lugar das mães. Sim. Infelizmente, eu tenho muitos processos assim, tá? Mas graças a Deus não prosperam. Porque você tem como comprovar, Sim. porque querendo ou não, eles acabam falhando. Porque, gente, temos testemunhas, temos provas, as crianças, tem perícia técnica, Sim. né? Tem perito judicial, tem perito psicológico. Então, assim, não tem como mais, eu falo que hoje em dia, jogar qualquer coisa. Ela é uma alienadora. Ela é uma alienadora. Hoje nós temos métodos para provar. Sim. Então, eu E acho é importante que... porque se eles distribuem várias ações, que é uma forma de litigância abusiva, como a gente estava falando antes, Sim. já aconteceu comigo de ver em casos clientes que falam, eles entram, por exemplo, com pedido de guarda e com exoneração de pensão ou revisão de alimentos, e aí na revisão de alimentos eles dizem que não tem dinheiro, que não tem como pagar, tem que diminuir a pensão. Aí na de guarda e na de visitação diz que eles têm dinheiro e uma vasta condição econômica para ir onde quer. São milionários. Então, assim, na verdade, a mentira tem várias versões e a verdade tem uma só. Graças a Deus, isso vai de encontro e favorece quem está falando a verdade. Mas é um trabalho muito árduo, né, Patrícia, para quem está ali já em esgotamento emocional. Isso a gente sempre repete aqui. A vítima já vem de uma extensão abusiva, de uma situação de muitas vezes de violência que assola a família inteira. E É aí muito difícil. Essa luta nos tribunais, né, de uma Sim. forma, de uma continuidade de um abuso, muitas vezes. Até se provar, há um abuso. É isso que tem que caracterizar. Ainda que se tenha as provas e a forma de comprovar isso, mas o esgotamento, a tristeza, o transtorno, o constrangimento que causa até se provar, é uma forma de violência ainda, né? É a continuidade. Sim, eu falo isso muito para minhas clientes. Sim. Eu falo assim, a gente está iniciando. Vamos iniciar, calma. Vamos respirar. Vamos trabalhar o psicológico, né? Vamos esquecer. Eu peço para muitas vezes, esqueça algumas coisas que ele te fez. Porque geralmente tem agressões. Sim. É muito difícil. Tem agressões, tem não só físicas, psicológicas, sabe? Judia muito, suga muito da mulher. É uma situação em que eles se põem como os bons, né? E as mulheres as más, as vilãs. E vem, infelizmente, temos colegas, né? Profissionais e profissionais, sim. Que a litigância abusiva vem na continuidade, nos processos, em cima de processo, em audiências, em manipulação de provas, testemunhas. Mas isso eu falo, isso acontece no dia a dia, como a gente viu no caso da Mariana Ferrer, né? Que ela, infelizmente, esse caso foi colocado de uma maneira assim, eu achei muito ruim ter jogado isso na mídia, né? É uma coisa muito delicada, mas foi jogada a sentença, foi jogada a audiência. Então, assim, querendo ou não, já teve um abuso, né? Da própria rede, da própria publicidade, deu muita publicidade. Então, isso, imagina como que essa menina, né? Como que essa moça de 21 anos na época está, né? Então, assim, é uma forma que as pessoas viram ali, estão chocadas, é claro, é de se chocar. A gente se choca com qualquer tipo de situação assim. É muito difícil, né, Rose? É muito difícil. Assim, o que eu acho, e até ela comenta ali, eu não vi a audiência toda ainda, não vi, mas assim, ela só alguns. Não, eu já vi.
Não, só alguns trechos já me deixaram bem aterrorizada, a ponto de nem querer ver tudo assim de imediato. Eu vou vendo aos poucos, porque isso me revolta tanto. E eu penso o seguinte, ela diz ali com propriedade, nem o pior criminoso é É tratado, tratado assim. merece ser tratado assim, porque realmente tem pessoas ali, tem homicidas, tem estupradores, tem serial killer, né, que destruíram vidas de mulheres e de outras pessoas, mataram o pai, mataram a mãe, mataram os filhos, e aí não são tratados assim. Aí uma mulher é tratada assim porque ela é mulher. A única explicação é realmente a violência de gênero. Então, isso é que nos deixa mais assustados, porque você vê aí um criminoso, um homicida, ou sei lá, que matou não sei quantas pessoas, ou matou criança, ou matou pai que matou filho e mãe que matou filha, madrasta, padrasto, aquela coisa toda. Ninguém foi tratado desta forma, entende? Agora, quando é uma situação que envolve ou um crime contra a mulher, contra a sua intimidade, um crime sexual, um crime contra ela, aí só por ser mulher ela tem que ser duvidada, assim, porque vamos supor, não é o caso não parece ser o caso da Mariana, mas vamos supor que ela está ali porque ela teve coragem de denunciar, que é as nossas campanhas, são as nossas campanhas. Denuncie, Sim, não se cale, a nossa ferramenta é esta. É perfeito? Não é. A luta é grande? É, mas é a única ferramenta. Mas o que assusta é que, como diz o ministro Gilmar Mendes, a justiça tem que ser de acolhimento e para combater, e não para ser um palco ali de impunidade. Então, porque todas as pessoas, mulheres que ouvem aquilo, falam, eu não vou denunciar mais. E o cara que faz vai continuar fazendo, porque é impunidade. Então, este cenário é muito ruim para nós, lutadoras do direito em prol da mulher. Acho que só isso já é, assim, uma situação constrangedora para nós que militamos aí no direito. É vergonhoso, para não falar outra coisa. então, Vergonhoso. sim, eu acho assim, eu assisti Uhum. a audiência, né, pelo Intercept, e também li a sentença, porque está exposta na mídia. Sim, tá. Eu A acho que isso sentença aí eu já li gera um também. constrangimento enorme, Isso, a já gera sentença um eu li. constrangimento enorme. Então, mas assim, se a gente for pontuar o caso da Mariana, foi da semana, né, está sendo Uhum. repercutido muito isso, então, assim, no meu ponto de vista, como advogada, processualmente falando, da sentença, né? Uhum. O caso dela foi um caso que você viu que o juiz lavou as mãos. Porque, tipo assim, o promotor de justiça simplesmente não decretou que ele era um estuprador, né? Então, se o promotor de justiça mesmo do caso que estava acusando não falou que não tinha provas, não imputou o crime a ele, o juiz simplesmente fez o quê? Lavou as mãos, quis dizer assim, se o promotor, que é o promotor, não vai acusá-lo, eu vou na onda. Agora, se falou muito do crime de inimputável, né? Uhum. No meu ponto de vista, a partir do momento que ele, o próprio réu, declarou que ela estava bêbada, então é crime de inimputável. Ela estava embriagada, bêbada. Isso foi o próprio réu que falou na declaração de sentença. Sim. Então, sim, isso é crime de invulnerável. Outro ponto que eu achei assim crucial da sentença, que também não foi falado, todas as testemunhas de defesa do réu, todas trabalhavam na boate do réu, eram empregados. Então, quer dizer, o Ministério Público, sabendo disso, o juiz sabendo disso, se calaram. Mais um erro processual. Sim. No meu ponto de vista, tá, Rose? Então, eu quero dizer assim, a gente, né, do dia a dia, realmente, eu É. tenho só 20 anos de profissão. Então, a gente, assim, pelo dia a dia, a gente vendo, a gente lendo mais de uma vez, a gente fica indignada com uma sentença dessa. Sim. E o fato também que eu achei, assim, muito abusivo da parte foi que na hora da perícia técnica, Uhum. demorou-se 4 meses para poder fazer. Então, a gente sabe que em 4 meses é óbvio
que não vai ter vestígio nenhum. Entendeu? Então, como que a gente, em 4 meses, vai ter manipulação de provas ali? E é claro que você não vai constatar nada. Sim. Então, ela ficou totalmente, ele ficou totalmente isento, entre aspas, né? Nesse sentido. Mas mostra claramente, tá? No exame de corpo de delito dela, que teve o rompimento do ímen, né? Que ela era virgem, realmente. Teve o esperma dele, né? Agora, e sim, a partir do momento que a pessoa fala que ele estava com ela e ela estava completamente bêbada, é realmente crime de vulnerável. Então, assim, no meu ponto de vista, lavou as mãos, teve coisas inapropriadas. Infelizmente, aquele advogado, um colega, né, deitou e rolou ali, fez o que quis, trouxe provas dos autos que nem mesmo estavam acostadas aos autos, trouxe provas novas, abanava assim as fotos delas de internet como se tivesse de biquíni ou se tivesse de uma mini saia. Ela era uma meretriz, ela era uma pessoa que não merecia crédito social por estar de biquíni, por usar um short. Então, quer dizer, foi um descaso tanto do Ministério Público como do juiz deixar aquele carnaval aparecer. Sim. E ela chorando, pedindo pelo amor de Deus, né? Porque ela estava passando por tudo aquilo. Então, quer dizer, o profissional do direito, ao meu ver, como já teve, né, o processo de ética já foi instaurado pela OAB da Santa Catarina. O promotor de justiça também já foi denunciado, né, na corregedoria do Ministério Público, e o juiz também já foi denunciado, então, pelo CNJ. E por muita sorte da Mariana, eu diria assim, que veio à tona. Se for veio essa decisão do CNJ para investigar se teve relação abusiva dentro da audiência. Então, quer dizer o quê? Isso que a gente tenta provar, Rose, a gente que é do dia a dia ali, que a gente mexe com isso, com a mulher. Então, o fato do CNJ querer comprovar se houve relação abusiva dentro de audiência, isso é uma grande... É maravilhoso para a gente. Porque isso vai o quê? Vai anular a sentença, vai voltar da estaca zero, tá? Então, e outro ponto positivo, a gente já vai saber como a outra parte, de maneira ardilosa, vai agir. Sim. Eu acho que isso é um recomeço, eu acho que isso vai ser um recomeço, e isso vai dar também para as vítimas que estão assistindo focar. E outra coisa, a escolha do profissional que vai acompanhá-la. Eu acho que isso tem que ser muito importante também. Pegar um profissional que, dentro do acompanhamento ali, dá um respaldo um pouco maior para ela. Eu acho que não, já está sendo, né, um grande marco por essas decisões que você comentou. Acredito até, diante de outras leis que temos, lei Carolina Dickmann, a própria lei Maria da Penha, que seria o caso de daí originar também uma lei para a proteção das vítimas em tribunais, em audiências, em situações abusivas. Eu acho que isso viria e seria acolhido por nós, principalmente, com muito gosto, e eu faço votos que isso se realize, diante dessas decisões do CNJ e etc., eu estou na torcida para isso. Agora, assim, ali em relação também, eu acho, vendo ali, assistindo, essa coisa do patriarcado, como você fala, fica claro, né, que como se a mulher tivesse que, ela mesma faz isso, virgem não é freira, faz algum comentário, que realmente isso ainda está enraizado na mente das pessoas. Eu acho que do pior de tudo isso, para mim, foi a audiência em si. Porque, óbvio, ela já foi violentada, ela já teve a situação ali que tudo indica que realmente tenha sido pelas provas. Eu acho só, e fazendo um adendo aqui, eu vou pedir licença para você para fazer, porque houve uma situação em massa falando sobre a questão do estupro culposo. Nós mesmas vimos e tal. Eu nem publiquei, eu estou sendo cobrada para fazer um vídeo disso,
e hoje eu fiz, ainda não soltei, justamente explicando. Na verdade, não se fala ali em estupro culposo, fala esse que você acabou de falar, que na sua vertente, na sua forma de ver, quando o próprio réu disse que ela estava bêbada, ele diz que ela está dentro da vulnerabilidade. O que houve ali, a meu ver, Sim. tecnicamente, é que não houve a comprovação da vulnerabilidade pelos exames darem negativos. Até há, pelo que tudo indica, a prova do estupro, né, que tem sêmen, que tem o rompimento do ímen, e acho que tanto o promotor, que parece que trocou, e eu vejo que de início foram pontuações bem contundentes, não estou aqui fazendo análise, porque eu não vi o processo inteiro, só vi a sentença, mas dá a impressão que de início houve sim algumas sanções e até medidas contundentes, e depois na troca do promotor mudou-se o entendimento. Então isso também teria que ser avaliado, porque tudo indica que houve uma troca de promotor. E aí com essa troca parece que tudo ficou mais leve. Então, assim, ele poderia, por exemplo, ter pedido uma reclassificação para o crime de estupro, se fosse o caso de não só se provar a vulnerabilidade, porque se o estupro houve, não se provou a vulnerabilidade, porque ela não era... Não, se prova a vulnerabilidade, tem a prova da vulnerabilidade a partir do momento que ele declarou, o réu declarou que ela estava embriagada. Eu concordo com você, só que Acabou. assim... mas os exames eram negativos, né? Então, assim, como tem também de que se verificar se houve janelas, porque isso também é possível, porque tem metabolismo da pessoa, por exemplo, você bebe... Por isso que vem o abuso Exato, durante a audiência, a exatamente. litigância. Você bebe, eu bebo. A minha bebida alcoólica pode durar mais tempo no meu organismo do que a sua. Então, eu não sou especialista para dizer, mas acho que também teria que ser verificada essa janela que se usa para dizer que poderia ter dado um falso negativo nesse aspecto, porque cada um tem um metabolismo e cada um tem... São 4 meses, né, Rose? 4 meses. Aí já prova há uma perda de prova, não né? tem como, não existe, nem o 007. Só que Não assim, a existe. questão da massa do homicídio, do estupro culposo, é que eu acho que não foi realmente bem visto. Acho que a mídia divulgou, não fala Não, é isso. assim, É que ele teria que na ter noção do sentença, dolo. a gente tem que deixar bem claro o quê? Que na sentença não foi falado estupro culposo. Né? Não tem isso. Então, quer dizer, isso foi um entre aspas, sim, né, que foi gerado para dar maior visão para a pessoa que não é advogado, para a pessoa que... Porque nós juristas, nós somos advogados, sabemos. nós sabemos que não existe, é um crime impossível de ser cometido e não existe no Brasil. Sim. Mas eu acho assim, para a grande massa entender de uma maneira, vamos dizer assim, mais fácil. Coloquial, sim. Mais coloquial, tipo assim, ele não foi decretado que ele estuprou, mas que ele fez um estupro culposo. Não, mas não teve a intenção de agir. Então a gente tem que saber o que é o dolo e a culpa aí. Aí a gente tinha que te falar. Culposo é quando você não tem a intenção. E o dolo é quando você teve a intenção. Então, no caso, realmente, eu acho que a sentença tem que ser vista de ponta a ponta. Sim. Né? A partir da manipulação de provas, 4 meses, trocas, a partir do momento que as testemunhas são todas não foram contraditadas, nós sabemos disso. E eu também, uma parte que me pegou muito na decisão, onde que o juiz fala que quando ela foi entrar, o ato dela ter pego a chamada do aplicativo do Uber, que ela entrou, ela estava andando integralmente, ela estava andando assim, prontamente, sabe assim, sem cambalear. Então eu falo assim, com todo respeito, né, pelo juiz que nós temos, pelos juízes, quem é o juiz na parte técnica para falar como uma pessoa está andando ou não? Sim. Se ela está bem ou não. Então, tecnicamente, ele não tem capacidade para isso. Ele não pode julgar se a pessoa foi estuprada ou não pelo andar dela até o Uber. Sim. Então, eu acho que esse processo, se Deus quiser, eu torço para isso, que ele seja revisto, que ele seja realmente anulado, começar do zero esse julgamento, que se faça justiça para Mariana.
Sim, sim. E é importante fazer essas diferenças até para as pessoas saberem que elas existem e que a gente pontua, não se vai ali só na Maria vai com as outras na boiada, mas que há um fundamento, claro, até porque juristas, ministros estão dizendo, não só do que ela sofreu ali de abuso em audiência, que isso para mim é incontroverso, acho até que não tem nem muito o que apurar, né? Que está muito, tão salta aos olhos, está muito evidente, mas aliás, o que mais me chocou foi isso. Dói na gente, né? Dói na Os gente. erros de sentença e de falta de provas também, infelizmente, acontecem muito. Em relação a estupro de vulnerável, então, é o que mais tem. Apesar do STJ já ter Meu definido Deus. isso, que não precisa, porque fala também, o 217A fala de atos libidinosos, e o STJ já tinha se posicionado em relação a isso, mas parece que agora, recentemente, teve uma outra posição. Então, assim, isso acontece sempre por falta de provas também. Então, assim, a sentença em si, apesar de chocante, dessa série de erros que você pontuou, entre nós, para nós, até que isso não salta tanto aos olhos por tantos erros que assim acontecem. Mas a questão dela em audiência é gritante demais. E graças a Deus o CNJ se posicionou. E eu acredito realmente que não só vai ser feita justiça, como também vai virar um marco. E quem sabe aí tenhamos a lei que nós tanto estamos falando. Né? Eu queria, A Patrícia... mulher, eu digo que a mulher tem que ter voz. A mulher não tem que... eu acho que é muito importante a gente falar isso, Rose. Que a mulher tem que ter voz. A mulher não tem que se calar. Para qualquer tipo de situação. Te incomodou, não gostou, gente, vai lá e fala. Eu vi que teve um infeliz, né? Ele foi até mandado embora, um repórter da Jovem Pan. E ele falou que se fosse a filha dele, ele não iria deixar ela denunciar, que ele ia simplesmente dar um castigo para ela, porque ela estava numa boate, ela queria o quê? Então, assim, eu achei de uma falta de dignidade, né? Ainda mais como pessoa pública. Ainda mais como uma pessoa pública. O ranço machista, né? O ranço machista. Isso, então, tipo assim, até com a própria filha, né? Então, assim, isso mostra o quê? Que nós temos muitas lutas ainda, que nós não devemos desistir. Achei muito bem, assim, muito bem feito, assim, nesse fato dele ter sido mandado embora, porque é um cara que vai omitir uma opinião, que não vai agregar em nada, né? Que ele vá cuidar da vida dele, não que eu desejo, né, que ele tenha sido, mas eu achei, assim, que a Jovem Pan agiu dentro da legalidade e agiu com honra, né, respeitando todas as mulheres, nós principalmente. Que a gente escutar uma coisa dessa, né, é revoltante. A gente que é do direito, nós já ficamos tremendo de ver aquilo, porque a partir do momento que eu assisti, que eu comecei a ler a sentença, eu falei, meu Deus. Eu falei assim, meu Deus, né? Ainda bem que a mídia tornou grande isso. Sim. Eu tive mais de 6.000 visualizações só na minha página sobre essa matéria. Então, assim, eu achei muito importante divulgar e falar assim, gente, tem luz no final do túnel. Não só no final, mas no meio também. Não, e quem sabe no comecinho, né, Rose? Sim, não, e é importante porque nós fazemos tantas campanhas de denuncie, não se cale, o silêncio é a arma do agressor e não sei o quê. Então, uma situação dessas tem que vir à tona sim, tem que ter um posicionamento do CNJ, dos órgãos de fiscalização, porque senão as nossas campanhas se tornam inócuas. Então, eu acho que realmente, eu fico feliz com esse posicionamento, que a mulher que está lá assistindo fala assim, não, olha lá, coitado, denunciou, aconteceu isso, que até então era símbolo de impunidade, vendo o clamor da situação, o clamor público e as medidas que estão sendo tomadas, não vão se desencorajar em denunciar, em que possam vir a ser tratadas assim e que nenhuma mulher mais seja tratada assim, pelo amor de Deus. Eu acho que isso, a partir daqui, tem que vir à tona, como a gente do direito sabe que isso acontece, que não aconteça mais, que isso seja realmente inibido sob todas as formas. Eu acho que, se isso acontecer, já é um grande avanço para as nossas lutas da mulher que já sofre violência e depois ela é revitimizada, infelizmente, muitas vezes nos nossos tribunais. Continua nos nossos tribunais. Exatamente. Eu queria que você deixasse, Patrícia, eu ficaria aqui horas conversando, porque você tem essa vasta experiência
experiência, não só no direito Obrigada. contra, né, contra a violência contra a violência à mulher, mas também no direito de família, que eu acho que as duas coisas se casam sempre. E eu costumo dizer que a violência doméstica, ela assola uma família inteira. E isso ainda não é visto. Acho que aqui eu falei com as duas juízes, a Maria Consentino e a Cristina Escher, que falam muito até da justiça híbrida, e eu achei super interessante que seria isso em conjunto, né? Para proteger essas Sim, crianças, porque vendo a mãe sofrer, ser realmente violentada, e ela tendo que lutar processualmente com as crianças, cuidar, muitas vezes financeiramente, não é fácil, né? Então, se tivesse essa justiça, quem sabe a gente alcance daqui a pouco. Eu queria que você falasse, para fechar, sobre isso, o que você pensa sobre isso, e deixasse o seu recadinho aí para as mulheres, para as nossas lutas, e o que você acha importante. então, Rose, eu te agradeço também pelo convite novamente, e eu acho que é muito importante a gente unir forças, Sim, mulheres falando para mulheres e para homens também, porque existem homens muito bons, sim, graças a Deus. existem homens, graças a Deus, existem homens de caráter, existem homens que vestem a nossa bandeira, nos ajudam muito. Sim. É, Eu eu costumo dizer sinto que é que homem não teme, né, Patrícia? Homem que é homem, ele não não, teme o feminismo, que é um grau de igualdade. Agora, aqueles que temem é porque tem algo diferente. nem sabe, tem muita gente que não sabe nem o que é ser feminista, né? Sim, Feminista nada mais é do que a gente querer os mesmos direitos iguais. A exato, gente não quer ser maior nem melhor que o homem, exato. mas sim ter o mesmo senso de direito, né? De direito e de justiça. Sim, Eu acho assim, Rose, esses homens que atacam as mães, atacam as mulheres, mesmo que mulheres que não tenham filhos ou que já tenham filhos com eles, ficam reféns dentro de um processo, porque ainda, infelizmente, dentro da nossa justiça tem brechas, né? Que como a gente conversou no começo, fazem ainda respaldo, entre aspas, naquela parte que eles alegam, né, uma fraude, uma mentira, sim, e depois vem com jogos manipuladores. Primeira coisa que faz é deixar de pagar pensão alimentícia. sim, Então, quer ver a pessoa na pior. E outras coisas que eles fazem muito, né? Que eu acho que isso que é uma desigualdade, chega a ser cruel, são as ameaças, né? As ameaças veladas, as ameaças em frente a outras pessoas, acham que estão acima do bem e do mal, sim. fazem boletins de ocorrência de descumprimento de ordem judicial, como se fosse uma questão de vida e de morte, entendeu? Sim. Mal mal sabe essas pessoas que hoje nós temos meios, né, de conseguir comprovar o contrário. Então, eu acho que essas pessoas que fazem esses jogos psicológicos, essas pessoas que gostam de achar que estão acima do bem e do mal, eu acho que na lei hoje, os juízes, os promotores da vara da família já estão conseguindo enxergar, apesar das manipulações. Porque a partir do momento que eu falo assim, que a gente senta para montar uma petição, para mostrar para o juiz o que está acontecendo, eu acho muito importante também o despacho presencial. Infelizmente, com a pandemia, a gente está tendo que marcar o virtual, né? Sim, Mas eu acho exato. muito válido. Eu acho que isso é uma coisa que eu falaria para todos os advogados e para as partes também, né? Principalmente pedir esse despacho virtual hoje por causa da pandemia, para o Ministério Público também, eu acho muito importante essa troca de informações de e-mail. Eu Sim, acho que isso, essa pandemia, ajudou muito por um lado, sim, que eu digo para aquela constância, mas e atrapalha, claro que atrapalhou, uma pandemia horrível, né? A gente fica sem contato com o ser humano, né? Eu sou muito de abraçar, a gente tem que controlar isso, né? Então os cursos presenciais que a gente frequenta,
a gente teve que parar, teve que vir só para o online. Então, eu acho assim, que a partir do momento, Rose, que a gente veste uma bandeira, que a gente acredita, né? Eu acho que a gente nunca pode desistir. Eu acho que a desistência são para perdedores, né? São para pessoas que não têm interesse no bem comum. Eu acho que a partir do momento que você levanta, que você acorda, você tem que pensar, agradecer a Deus e pensar no seu próximo. Sim. Eu acho que a partir do momento que você perdoar também e saber ter o dom do perdão, que eu acho importante. Mas nunca e seguir em frente e nunca desistir dos seus direitos. E eu acho assim que o ponto crucial é que não tenham medo, né? Levantem a sua voz, abra a sua boca, denunciem, faça o 180, faça o 190, sim, entendeu? Procure um profissional da área, não fique sozinha. Eu acho que é importante a mulher que sofre agressão contar para uma amiga, deixar um telefone sempre, um cartão pré-pago escondido, um celular. Eu sempre falo isso, porque a primeira coisa que eles fazem é destruir, sim, né, celulares, objetos íntimos, documentos. Então, eu acho que é importante participar de grupos de apoio virtuais hoje, né? Sim. Eu faço atendimentos do grupo Raab, que eu sou parte, do grupo Esther. Então, a gente faz alguns atendimentos para mulheres vítimas. Então, a primeira coisa que eu oriento é isso. E eu falo que não existe, a sua vizinha está gritando, não custa nada você ligar para o 190. Sim. Né? Então, assim, eu acho que isso é a reciprocidade da cidadania, né? Você não querer para você, você não quer para os outros o que você não quer para você. Então, é isso, Rose. Eu te agradeço muito. Fico muito feliz. Eu encerro aqui com um gostinho de quero mais e sempre com você é assim. Então, depois a gente marca outra e outra com os outros temas em voga, porque você está sempre também se atualizando e sempre envolvida nos temas e na luta, né, nos direitos da mulher e contra a violência, sobre todas as formas, da família também. Então, eu agradeço. Eu quero te falar, acho que cortando você rapidinho, vou lançar um curso agora. Que maravilha. Também, já estou preparando. É um curso sobre direito da mulher, no curso do Instituto Valente de Educação. Que maravilha. E logo a gente vai vender para o Brasil inteiro. Aí você fala para a gente divulgar aqui também, para a gente divulgar aqui também, que é importantíssimo. Quero mandar um beijão para as proprietárias também do IVE, que é o Instituto, que é a Instituto de Educação Valente, né? Sim. De Educação, que é para o Brasil todo. Então, é um curso que eu estou preparando com muito amor e carinho, não só para os profissionais de direito, mas eu quero abranger todas as mulheres, fazer numa linguagem que as mulheres possam assistir o curso, sim, e possam saber dos seus direitos. Sim, não falar no juridiquês, sabe? A gente tenta fugir disso, né? Isso. Então, assim, eu estou tentando tentar fazer isso, junto com uma colega minha também, que é delegada. Uhum. Então, a gente está formalizando. Aí, quando soltar, eu quero muito que a gente venha e comece de novo a falar um bate-papo. Vamos sim. Aí aguardo você. Mais uma vez, obrigada. Eu aguardo a sua divulgação, que me fala. Obrigada, muito sucesso sempre. Continue aí na luta, no embate em favor das mulheres, porque realmente... Você também, você é uma guerreira. Assim, você é uma guerreira, eu tenho muito orgulho de você, Rose. É recíproco e por isso que eu estou aí te apoiando, porque nós mulheres temos que ser realmente combatentes e salvar outras, né? Conta comigo sempre. Mulheres. Um beijo para você. Obrigada, Patrícia. Beijo. Tudo de bom para Ribeirão por aí. Beijo.